Olá, boa noite, caros ouvintes, boa noite, espectadores pelo YouTube. Agradecemos em nome da Juriscons a todos e todas por estarem aqui presentes nesta live do Para Direito. O Para Direito é para todos. Lembrando que nossa divulgação está disponível em três modalidades gratuitas: na tua plataforma de podcast através do Para DireitoCast e em tempo real nesta live. Não percam a oportunidade, acompanhem, desenvolvo seus conteúdos para direito. Meu nome é Fabrício Mussi. Hoje estou aqui acompanhado do professor e pesquisador William Klein, voluntário da Reaprendência, e juntos vamos falar sobre o curso Grandes Julgamentos da Humanidade e sobre o julgamento de Galileu Galilei. Olá, William, tudo bem? Como está? Tudo bem? Boa noite aí, Fabrício. Boa noite aí a todos, amigos aí da Juriscons, pessoal que está acompanhando a gente online. Quero te agradecer aí o convite, né? A live aqui é só uma prévia, né? A parte principal ainda vem no final de semana, a gente vai contar aí para o pessoal, mas eu já de antemão agradeço aí o convite da Juriscons, vai ser um prazer aí tanto estar na live quanto na aula aí no sábado. Certo. Não, para nós é um prazer recebê-lo, para mim especialmente, e eu aproveito aqui para compartilhar com os nossos ouvintes que o professor William foi meu formador como professor de Conscienciologia. Para mim é uma honra e um desafio estar aqui com ele para apresentar esse trabalho. Mas vamos lá. Legal. Vou falar um pouquinho para quem não nos conhece, a Juriscons, nós somos uma instituição conscienciocêntrica, nós somos formados por voluntários e temos uma abordagem multidisciplinar para fazer um esclarecimento, pesquisar e divulgar o que é a paradireitologia, né? Então, nós temos como nossa especialidade de estudo o paradireito, que é o estudo da conscienciologia dedicado à aplicação prática de princípios da cosmoética e destinados a harmonizar e qualificar a auto- e heteroconvivência e evolutiva de todos os princípios conscienciais em suas múltiplas dimensões. E junto com o para-direito, nós temos a outra face, que é o para-dever, que é uma condição quando a consciência fica ciente dos seus compromissos evolutivos, suas próprias normas, seus princípios de manifestação em todas as suas dimensões e pratica com isso otimiza a sua evolução pessoal e junto entrosada com a evolução grupal. Então, a Juriscons não é dogmática, nós valorizamos os altos experimentos, experimentação crítica do para-direito, pensamento crítico, e procuramos entender como funcionam esses mecanismos evolutivos e essas normas que regem as manifestações da consciência. Então, como aqui nós estamos num evento da conscienciologia, vai ficar a nossa advertência. Não acredite em nada, nem mesmo no que for dito aqui nessa live, experimente, tenha suas próprias experiências, tenha suas próprias conclusões. E agora, vamos dar início, porque nós estamos hoje aqui com uma etapa do curso Grandes Julgamentos da Humanidade. Esse curso visa analisar grandes episódios que aconteceram na história da humanidade e colocar um olhar paradireitológico sobre esses julgamentos, para, além das questões de direito que ocorreram, ou que se fala sobre os julgamentos, tentar entender o que aconteceu e refletir quais seriam nossas posturas sobre esses julgamentos hoje e, quem sabe, lá na época. Então, nós vamos começar hoje falando do Galileu Galilei, e nós convidamos para ministrar essa aula junto comigo o professor William Klein. Aí eu queria que o professor William contasse para nós, que sabemos que ele estuda o Galileu, como é que ele chegou no Galileu, qual é a sua vinculação com o Galileu. Professor William, acho que o seu microfone está no mudo, professor. Desculpa, eu tinha deixado no mudo aqui para não atrapalhar, mas
Enfim, eu acho que essa resposta aí até vai surpreender um pouquinho, porque essa aí eu não tinha te contado. Você nunca me perguntou, né? Você nunca me perguntou. Mas, na verdade, eu comecei a estudar o Galileu em 2003, ainda em Curitiba. Nós estávamos lá na unidade do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IPC, e naquela época nós iniciamos, né? Foi o começo de um estudo de biografias, que até hoje isso aí acabou migrando até para reaprender, se a gente mantém esse estudo ainda, mas nós fizemos um sorteio na ocasião, eu nunca vou esquecer, porque estava eu, o João Ricardo, dessomato hoje, né? João Ricardo Schneider, autor do História do Parapsiquismo, e mais um colega nosso, um voluntário, e a gente fez a gente combinou de fazer esse estudo, mas eu tinha que trabalhar, não sei se eu tinha viajado, não lembro bem, e o João Ricardo foi fazer o sorteio da ordem das apresentações, e tinha uns 25 pessoas lá, que os voluntários que iam participar, né? E as possibilidades de biografados eram assim, umas 50, 60 biografias. E no sorteio, o primeiro, justamente a primeira pessoa a apresentar fui eu, e a biografia era do Galileu. Isso foi em 2003, né? Então já tem 22 anos já, e foi nesse sorteio que eu comecei a estudar o Galileu. Agora, eu sou físico, na minha formação é de físico, então me interesso demais, obviamente, tanto pela física quanto história da ciência. O Galileu tem um lugar especial em tudo isso, né? Na física, na história da ciência. E ali começou o estudo. Então, esse foi o início, o start, né? Agora, depois disso, nós apresentamos lá, fizemos vários estudos, inclusive de traços conscienciais do Galileu, né? Foi bem profundo já na primeira vez que fizemos o estudo. E depois nós tivemos as aulas do programa de aceleração da erudição da reprenência, o PAI, e nessas aulas nós tivemos na verdade já 4 aulas do Galileu, né? Foram 3 obras já que a gente estudou, repetimos uma das obras, e a primeira vez que nós fizemos esse estudo foi um estudo que teve a biografia do Galileu e depois a história, né? Então, assim, essa é a curiosidade aí, como é que iniciou? Iniciou assim. Isso, um sorteio. Pois é, eu também. Eu nunca tinha prestado atenção na biografia do Galileu, até que eu fui convidado a ministrar essa aula no curso. E aí eu fui estudar o Galileu, né? E aí eu também comecei a pensar, né? Com o Galileu, eu não sei se eu tenho alguma ligação, mas eu tenho uma ligação muito grande com a Itália, né? Tanto por origem de família, como ter ido atrás de buscar cidadania. Já estive na Itália várias vezes, falo italiano. E parece que ao ler aquela coisa do Galileu ali, a gente acaba revisitando um pouco da história e tentando entender o funcionamento e as origens. Mas vamos lá. Então, nesse movimento do Galileu, assim, nós vamos depois explorar isso na aula, sobre biografia, sua história, mas ele é visto, assim, um pouco como o pai da ciência. Você concorda com isso? Fabrício, assim, hoje já é uma questão muito consolidada, né? Para a ciência convencional, o Galileu é considerado o pai não só da ciência, mas ou seja, da ciência contemporânea, moderna, da metodologia ou do método científico que a gente conhece hoje. Por quê? Porque ele conectou muito fortemente durante todos os seus estudos o estudo teórico com a experimentação. Então, experimentar essa ideia, né, que para nós é tão valiosa na Conscienciologia, a experimentação, ela tem no Galileu talvez o principal representante, ou aquele que dá o start, né, o início dessa junção, que é a ciência moderna. A ciência moderna ela precisa da experiência ou do experimento, né, científico. É a forma de você desenvolver as teorias, comprovar as teorias e refutar as teorias. Então, em função de o Galileu ter feito muita experimentação na época, ele fazia experimentações até um pouco ingênuas, né? Tem aquela história que é um pouco, não tem uma comprovação de que ocorreu, que o Galileu teria subido na Torre de Pisa, né, ela inclinada, e soltaria ali uma pena e uma pedra e observaria que elas cairiam aproximadamente juntas, né, em condições ideais. O experimento depois foi feito, inclusive, pelo astronauta, né, quando ele estava na Lua,
ele fez esse experimento, né, para mostrar que no vácuo, de fato, soltando uma pena e soltando uma pedra, elas chegavam juntas ao solo, ali, à superfície da Lua. Esse tipo de experimento, e Galileu fez vários, ele fazia experimentos dentro da igreja, da catedral, com pêndulos, né? Para quem viaja, por exemplo, para a Europa, não é incomum você se deparar com algum experimento do Galileu em algum local, nas maiores bibliotecas das maiores universidades, você se depara com não só com experimentos de Galileu, mas também com instrumentos, compassos que ele utilizou, né, compasso astronômico que ele utilizou para poder poder ter uma facilidade maior para você encontrar os astros, né, que na época dele foi um dos estudos mais relevantes, e também foi utilizado como um compasso militar, né? Ele transformou, a ideia era a mesma, um compasso militar para melhorar a balística dos canhões, e isso foi uma das coisas que tornou ele também ali com sucesso. Então, o fato de ele fazer experimentação, de ele aliar essa experimentação a equações matemáticas, criando teorias, né, que hoje a gente pode chamar assim mais contemporaneamente, né, teorias físicas ou da área da física, utilizando equações matemáticas e também criando aplicações para essas teorias, para esses estudos, esses experimentos. Então, no caso do Galileu, essa forma de trabalhar, ela tinha um certo ineditismo. Você encontrava isso no passado, né? Se você for lá olhar em Arquimedes, né, em torno de 700 anos, acho que 600 anos antes de Galileu, ele já tinha também alguma coisa relacionando equações, relacionando experimentação e a aplicação desse conhecimento. Mas foi em Galileu que isso teve a sua maior representatividade. Então, ele é considerado ali um ponto de referência para a ciência atual. Fora isso também, que é o tema nosso, né, se você me permite falar um pouquinho até sobre o tema principal aí, né, do nosso debate, que vai levar ao julgamento, que a gente vai entrar daqui a pouco nisso aí um pouquinho, mas o fato de que Galileu, na sua época, a partir do aprimoramento de um instrumento de ampliação de imagem, que era utilizado muito mais para imagens na Terra, então, como no que a gente chamaria aqui de uma luneta, né? O que as pessoas conhecem como luneta, binóculo, e até mesmo com um instrumento que era mais, na época, usado como um microscópio. Então, lentes que ampliavam as imagens, né? Então, quando o Galileu teve contato com essas lentes que já estavam sendo desenvolvidas, por exemplo, na Holanda e em outras regiões da Europa, ele teve um insight, né? Parece que essa grande originalidade do Galileu foi o insight de trabalhar, de desenvolver e aperfeiçoar esses instrumentos, que depois ficaram conhecidos como telescópios, né? Apontando esses instrumentos para o céu e observando os astros. E essas observações do Galileu, que foram rapidamente relatadas por ele, logo, muito rapidamente relatadas no seu primeiro livro sobre o tema, essas observações começaram a revelar um mundo até então desconhecido, né? Um mundo que era só explorado teoricamente. E agora você tinha uma forma de observação que, para a época, deu a primeira observação com um pouco mais de precisão do que seria, por exemplo, a superfície, a forma da Lua, de Saturno, os anéis de Saturno, dos astros próximos à Terra, do Sistema Solar e até do Sol. Então, o fato de Galileu ter melhorado esse instrumento óptico, transformado ele de fato no que a gente hoje chama de telescópio, ter feito observações, ter escrito essas observações, e com isso ter criado o que a gente poderia chamar tecnicamente hoje na ciência atual, né, de evidências científicas, né, evidências a partir da experimentação, da observação, de que de fato, né, por exemplo, a Lua, ela não era um sólido perfeito, um astro perfeito, né, como vinha lá atrás de Aristóteles, e que a religião, né, o catolicismo, a Igreja Católica, ela vinha incorporado essa teoria a partir de Tomás de Aquino, né, foi todo um crescimento filosófico ali, e essa condição, então, de ele fazer observações, de ele ter instrumentação, e foi quando se criou, né, pode dizer aqui, daí você me interrompe, vamos para a próxima pergunta, senão eu vou embora nesse negócio aqui, né? Mas, Fabrício, foi aí que começou a se criar, né, um ambiente de refutação de ideias,
e não era nem uma ideia científica que ele estava refutando inicialmente, era uma ideia, né, da igreja, que vai dar todo o problema, que vai gerar depois toda a crise, né, na vida dele, julgamento e tal. Mas é importante que, para finalizar o raciocínio, então, você me perguntou, né? Eu concordo sobre ele ser o pai da ciência moderna, eu concordo completamente. Eu acho que ele merece esse epíteto, e é bom lembrar que no desenvolvimento da ciência, como a gente sabe muito bem, né? Como falou Newton depois, e muitos falam, até o professor Valdo também fala isso, ao modo dele aqui nos livros que escreveu, né? Esse conhecimento ele é escrito sobre os ombros de gigantes, né? Então a ciência tem essa capacidade, o conhecimento científico ele está estruturado de tal modo que você consegue ir desenvolvendo, fazendo refutações, trazendo as verdades de ponta, ou como a gente gosta de falar, a verdade relativa de ponta. Então te devolvo aí, né, esse monte de informação que é a minha base aí para concordar com essa ideia. Galileu, pai da ciência moderna. Certo. E aí, para encerrar esse bloco, eu vou deixar aqui uma reflexão até do professor Valdo, e uma que me chama a atenção nesse processo do julgamento, não pelo julgamento em si, mas pelo que se sucede, e eu acho que está de forma toda interconectada, uma pensata do professor Valdo, na qual ele coloca que a razão vital da ciência é suprimir os mitos, os mistérios e as superstições, mas, como se conclui pelas pesquisas, a ciência também acaba criando os próprios mitos, paradoxalmente. Mas é isso, vamos dar sequência. Temos alguma pergunta no chat, Ricardo? Não, Fabrício, não tem nenhuma pergunta, mas tem muita gente entrando aqui, dando boa noite para vocês. Nós temos bastante gente aqui dando boa noite, bem-vindo. A Sheila está dando uma saudação para o William, aqui na Juriscons, mas por enquanto não tem nenhuma pergunta, tá bom? Tá certo. Então, gente, antes de dar sequência, vou aproveitar para fazer o nosso comercial. Nós teremos a nossa aula do Julgamento da Humanidade do Galileu neste próximo sábado, a partir das 15 horas, presencial em Foz do Iguaçu e com transmissão online. Essa aula pode ser adquirida de forma avulsa na Mega História da Conscienciologia, na loja da Juriscons, ou então como parte de todo o curso Grandes Julgamentos da Humanidade. Teremos outros eventos, outros julgamentos depois, já tivemos análise de alguns julgamentos nesse módulo aqui, no ano passado, outros julgamentos. Essas aulas ficam gravadas e estão disponíveis para aquisição para quem quiser revisitar, olhar o material. Então, fica o convite para vir participar conosco, para vir debater conosco. Acho que vai ser um grande debate. E aí eu pego o gancho aqui da ciência e dos mitos, que eu falei com o William, e aí o nosso amigo Galileu, na sua experimentação, ele começa a validar algumas hipóteses sobre outros sistemas do mundo, que era uma grande discussão, que era o sistema ptolomaico, geocêntrico, a Terra imóvel no centro, os demais astros girando ao seu redor, orbitando, ao passo que Copérnico trazia uma ideia já antiga dos pitagóricos de que o Sol era o centro do universo e que a Terra era só mais um planeta que girava em torno desse planeta. E aí começam os problemas. Os problemas para o Galileu de uma época em que havia uma discussão se aquele conhecimento ou se aquela observação do Galileu era uma observação conforme ou contrária às escrituras sagradas, leia-se a Bíblia. Ele morava na Itália, na época do Renascimento, que na época não era nem Itália, eram os estados papais, era o ducado da Toscana, onde ficava Firenze, ou Florença, como chamam, era a República de Veneza, eram vários estados separados. E no meio dessa discussão, existem em paralelo discussões dentro da própria Igreja Católica sobre a interpretação das Escrituras. E naquele contexto de época, era muito importante para a Igreja validar a sua própria interpretação, e aí chega um ponto que a Igreja decreta a doutrina de Copérnico é herética,
falsa, e outras palavras depois mais pesadas, mas de modo que não se poderia ser ensinada como verdadeira, discutida e como hipótese de explicação do mundo. E nesse contexto de supressão do julgamento, supressão do debate, supressão do estudo, o Galileu fica ali preso. E não vai falar por vários anos, até que o Papa acaba falecendo, é eleito um novo Papa, e ele se sente autorizado a discutir esse assunto. E aí começa o julgamento do Galileu por estar discutindo um assunto do qual ele, em tese, teria sido proibido de discutir. Até que o Galileu, no meio daquele processo, sofrendo processo pela Inquisição, volta atrás e diz: tudo bem, gente, eu confesso, eu pisei na bola, não era bem isso que isso tudo é falso, eu estou renunciando a meus ensinos, meus achados, eu abjuro aqui na frente do Senhor, e nunca mais vou falar desse assunto. E aí nós temos um Galileu que volta atrás, e aí começa o julgamento do Galileu, termina aí. Depois a gente vai dar mais detalhes, vamos discutir isso muito mais durante as aulas, porque é só uma pincelada. E aí começam as situações, né, em cima do julgamento, porque isso atravessou a história e até hoje está presente. E nós vemos hoje isso como um julgamento que teria sido um julgamento da ciência contra a religião. Mas será que é isso mesmo? E como será que foi o julgamento? E como será que foram as condutas do Galileu? Já paramos para pensar? Por que Galileu voltou atrás e abjurou, sabendo que não é verdade? E aí nós vamos pensar e entrar numa questão para a direita lógica. A conduta do Galileu ao abjurar, e abjurar, eu digo assim, se retratar, foi uma conduta que nós poderíamos chamar de cosmoética. Então, aqui eu vou abrir um parênteses para quem não conhece o termo, ou quem não é afeiçoado com alguns conceitos da conscienciologia. A conscienciologia trabalha com a hipótese de que nós nos manifestamos em múltiplas dimensões com vários veículos de manifestação. Então, essa ética, que é uma ciência que estuda e reflete o nosso comportamento nessa dimensão intrafísica, onde eu estou agora conversando com vocês, ela serve para essa dimensão. A partir de um momento em que eu me manifesto em outras dimensões e interajo com outras consciências que podem ou não estar aqui comigo, nessa dimensão intrafísica, eu começo a ter que pensar numa outra ética para questionar e refletir a minha conduta e a minha moral nessas outras dimensões. Então, quando a gente pergunta, Galileu, quando publicou, quando foi atrás, quando insistiu em publicar sua teoria e, ao ser julgado, se retratou, ele agiu de forma cosmoética? O que você acha, professor Willi? Uhum. Eu vou parafrasear um amigo, o professor Valdo Vieira, assim, quem sou eu, primo, para dizer isso, né? Quem sou eu, né? Mas brincadeiras à parte aí, né? Assim, eu vejo que são muitos hoje, são muitas as evidências que a gente tem, e a historiografia tem muito material do Galileu, ele é uma das personalidades mais estudadas, existem especialistas aí hoje no mundo inteiro, né? O Brasil tem vários especialistas, que se dedicam e escrevem, inclusive, obras biográficas e críticas, artigos e tudo. E com base nesse material, o que é que a gente pode afirmar aqui também? Bom, em primeiro lugar, o reconhecimento, uma parte que é meritória, né, é inevitável da gente reconhecer, é que ele enfrentou o problema, né? Ele enfrentou, ele foi o famoso é assim na hora H, né? Na hora H, na hora em que ele estava em frente à chamada Santa Inquisição e inclusive ele teve que se ajoelhar, né? E foi indicado a ele que ele negasse, né? Abjurasse
né, ou seja, voltasse atrás nas suas palavras. Nessa hora, após uma pressão que provavelmente foi psicológica embora ele estivesse sob a condição de tortura, você tem o termo técnico, Fabrício, para isso, que eles falam. Você lembra? Que é o Foi termo técnico submetido a um exame rigoroso da intenção. exame rigoroso da intenção. Perfeito. Que é o mesmo que diz assim, olha, você vai ser torturado, vem para cá que você vai ter um exame rigoroso da sua intenção. Esse exame rigoroso era tortura. Porém, dentre vários tipos de tortura, um deles era uma tortura mais psicológica, né? Parece que Galileu não passou por uma tortura física, mas passou pela psicológica. Isso ele já vinha passando, aliás, né? E bastante perseguido. Os jesuítas perseguiram ele. Havia um núcleo dentro da igreja que era contrária a Galileu e as ideias, e também fazia pressão sobre o Papa atual, né? Naquela ocasião, fazia pressão sobre o Papa e começou a falar que o Papa estava sendo muito frágil, né? Estava sendo mole com Galileu. E aí, nessa história, né, para responder essa pergunta, Fabrício, se ele agiu cosmoeticamente, o Galileu ele tinha vários trafores, né, várias competências ou habilidades, dentre elas uma competência social. O Galileu ele tinha muitos amigos, ele tinha amigos em várias áreas, ele tinha amigos dentro da igreja, vários amigos dentro da igreja, inclusive o Papa era amigo dele. Ele tinha amigos dentro da ciência, obviamente, ele fez muitos amigos na Universidade de Pádua. Ele era do processo social, ele era muito sociável, falava com as pessoas, né? Tinha os amigos que iam lá na casa dele tomar vinho, né? Tomava bastante vinho, falava com os amigos, né? Naquela época todo mundo fazia isso aí. E aí, então o Galileu, ele soube costurar, vamos dizer aqui, supondo, né, aqui um pouco hipoteticamente, mas ele soube fazer alguma costura diplomática na época, embora ele também teve seus rivais na ciência, obviamente muitos contra ele eram da igreja, então ele precisou, de algum modo, vamos dizer, ou poderia chamar de sobreviver, né, de dar um jeito de prosseguir com as suas pesquisas, seus estudos, seus inventos, e chegar a publicar, né? Aí aquela situação, né? O que é melhor? Morrer logo e não publicar, né? Desativar esse corpo físico, perder a oportunidade de fazer a publicação, ou fazer as costuras que ele fez e conseguir defender as suas teses, né? No livro Diálogo sobre os Dois Grandes Sistemas do Mundo, Galileu coloca 3 personagens, e 2 deles, né, muito claramente, representam a igreja ou o Papa, né, a autoridade eclesiástica, e o outro o cientista. E ele faz com que esses personagens façam um diálogo. E, por vezes, a igreja, o Papa, né, a autoridade ali que representa a religião, passa por embaraços nesse livro. Embaraços esses que, em alguns momentos, foram mencionados como, olha, como é que pode? Né? Ele está colocando aqui tá fazendo uma brincadeira, diminuindo, né, a autoridade religiosa na obra. Não foi o teor da obra esse, né? O teor era um teor de esclarecimento sobre o sistema, principalmente, né, o grande dilema, que é o sistema heliocêntrico e geocêntrico lá na época. E ele consegue seguir, né? Consegue prosseguir, consegue fazer essa publicação, consegue esclarecer. Ele levava o telescópio, Fabrício, para os líderes da época, fossem reis, príncipes, né? As autoridades ali monárquicas, mas também para algumas autoridades que eram religiosas. Ele falava, olha, está aqui o telescópio, eu vou te ajudar. Ele levava lá o compasso astronômico dele, né, direcionava o telescópio para a Lua ou para algum outro objeto e pedia para a pessoa olhar no telescópio. Ele falou, olha aqui você não precisa... Agora eu estou falando, né, não sei se ele falou assim, mas não precisa acreditar em mim, olha aqui no telescópio. Né? Então ele oportunizou aquelas pessoas naquela época que elas fizessem um experimento e tirassem as suas próprias conclusões. Me parece que essa é uma forma cosmoética, melhor de argumentação. Aqui, pega o instrumento, faz o teste. E algo que me chamou muita atenção, né, e isso não foi só um caso, né, isso tem os relatos aí, está tudo registrado, mas de recusa de olhar no telescópio. Isso, para mim, é impressionante, e até hoje a gente pode encontrar isso, não é uma coisa também que você não vai encontrar na atualidade, você vai conseguir encontrar. Mas a recusa de fazer experimentação, a recusa de olhar
e chegar às suas próprias conclusões. E, inclusive, com argumentos, né, do tipo, isso é alguma feitiçaria que Galileu fez, né? Então eu não vou me submeter a essa feitiçaria, não vou olhar aí, porque senão eu vou estar, vamos dizer, sendo manipulado pelo Galileu. Então, quando ele faz isso, eu acho que ele está agindo cosmoeticamente. Quando ele escreve o livro e faz uma argumentação, ele está agindo cosmoeticamente. Quando ele tenta sobreviver à Inquisição e fazer suas publicações, eu acho que ele estava agindo cosmoeticamente. Eu apontaria, né, no meu estudo de Galileu, eu acho que tem mais problema cosmoético dele em outras áreas, honestamente. Por exemplo, ele tinha uma esposa e não reconheceu a esposa. Ele tinha filhos e não reconheceu os filhos. Ele, por exemplo, tinha uma condição de muita competitividade, ele precisava levantar dinheiro, né? O Galileu precisava de dinheiro para pagar dívidas do pai que ele herdou, pagar as contas dos filhos, né? Fazer frente a uma situação lá que ele tinha real financeira. E nesses momentos, nem sempre, na minha opinião, ele agiu cosmoeticamente, né? Então, por exemplo, até certo ponto, há uma crítica a ele, de que ele teria assumido para si a autoria de um invento que não foi seu, o telescópio. O telescópio foi um aperfeiçoamento de uma tecnologia, né, da aplicação de conhecimento que já existia. E ele aperfeiçoou e utilizou, e ficou. Ele se deixava, né? Ele queria, muitas vezes, vender as fabricações dele, e era uma forma de ele conseguir dinheiro, né? Ele conseguia dinheiro dando aula e fazendo seus inventos, né? Ele era um inventor. Então, se eu fosse olhar assim, respondendo aqui mais por cima um pouquinho, né? Na aula a gente vai mostrar os inventos de Galileu, né? A gente separou aqui com o Fabrício aqui, temos uma sequência de slides mostrando pelo menos 15 dos principais eventos, fotos desses materiais, né? Desses equipamentos que ele construiu e que estão no Museu de Galileu hoje, em Florença. Né? Fica ali do lado daquela famosa ponte de Florença, acho que é Ponte Vecchia, se eu não me engano. Sei que foi lá, não sei se você lembra lá, Fabrício. Em Florença, acho que é Ponte Vecchia, não Lembro tenho se o certeza. nome é Ponte Vecchia. Eu sei Lá o qual é a pessoal ponte tem da hoje. qual se refere. Tem comércio ali e tal. Então, ali do lado, a 100 metros, está o Museu de Galileu e lá dentro estão esses equipamentos, né, esses dispositivos que ele criou. A gente vai mostrar isso na aula. Vamos argumentar sobre a inventividade dele. Vamos argumentar, por exemplo, sobre os desvios dele de conduta, né? Algumas coisas que ele fazia lá que não são, na minha opinião, cosmoéticas, né? Hoje não seriam, não foram na época também. Mas em relação, Fabrício, para fechar o raciocínio aqui e não me prolongar muito, em relação à questão com a igreja, eu entendo que ele agiu, pelo menos na maior parte do tempo, cosmoeticamente, e na minha opinião pessoal, abjurar ali, naquelas alturas do campeonato, ele já estava idoso, ele tinha já algumas doenças, ele estava terminando uma obra importante, ele queria sobreviver para concluir, apesar de que ele já tinha até deixado essa obra em publicação, ele fez 2 versões da obra, né? Mas eu entendo que naquele momento já era um processo que não iria mais retroagir, né? O conhecimento da época, as observações dele, as obras que ele tinha escrito, aquilo não ia mais retroagir, já estava lançado. E abjurar era uma questão, sim, de sobrevivência e de conclusão de outras pesquisas, outras obras. Qual seria o contra-argumento a isso? Que ele teve tanto medo pela própria vida que abjurou, né? Ficou com medo ou sentiu a pressão dessa tortura psicológica, né, que ele passou, e abjurou. Mas o outro lado ainda, né, mais um argumento agora pró ele ter abjurado, é que ele não se martirizou. Se ele tivesse aquela índole do mártir, porque às vezes tem, né, um egotismo tão forte que a pessoa prefere morrer como mártir do que sair como uma pessoa que, no final das contas, né, não teve força para manter a sua ideia ou algo assim. Que é uma crítica que essas duas críticas estão sempre presentes, né? Na minha opinião pessoal, e a gente vai tentar mostrar isso na aula, mais alguns dados e observar isso com os alunos, ele agiu na maior parte do tempo cosmeticamente em relação à igreja, né, em relação a esse dilema, procurou sobreviver a essa situação, que não era fácil na época, né? Você veja, o Giordano Bruno não conseguiu.
né? E se você for olhar aqui, ó, só para fechar o raciocínio aí sobre a questão de Giordano Bruno, vamos ver a data, né? Giordano Bruno era 1548 a 1600, né? Dessa era agora, da Era Comum. O Galileu era 1564, 1642. Então, todos os eventos problemáticos do Giordano Bruno tinham acontecido. E ele foi morto pela Inquisição. Então, diante disso, né, é mais ou menos assim, ó, nós estamos aqui agora, os dois aqui falando. Se alguém chega assim, olha, ô Fabrício, ó, mataram o William, por quê? Porque ele falou lá do Galileu. Daí diz assim, e aí, Fabrício, você vai falar também? Você não vai pensar duas vezes? Então, hoje em dia, eu acho que a gente tem que pensar também sobre esse ângulo, né? E não se esqueçam, hein? Eu sou suspeito. Eu sou suspeito, né? Físico, admirador, aí eu admiro a personalidade do Galileu, né? Tem minhas críticas claras, né? Bem pontuais, bem claras, vou fazer na aula lá bem direitinho. Mas eu também admiro, então eu sou suspeito, você precisa ver, todo mundo precisa ver e ter a sua própria conclusão sobre se ele agiu cosmeticamente. Certo, William. Então, antes de dar sequência para o nosso próximo bloco, eu vou ver com o Ricardo. Temos perguntas, Ricardo? Então, dentro que vocês estão trazendo aqui para o debate, podemos trazer, né, dentro do paradigma consciencial, né? A Eugênia está trazendo uma pergunta aqui que está fazendo esse viés que a gente está trazendo aqui para o nosso curso. Qual a importância, então, de estudar o julgamento de Galileu para a direitologia? Então, essa é uma questão que só tem essa pergunta. Então, veja, dando sequência aqui ao nosso trabalho, a importância do julgamento do Galileu. Nós estamos conversando aqui sobre condutas cosmoéticas ou não. Aí é uma questão assim, e a fala do William me conduz a uma outra questão. Evolutivamente, qual é o saldo evolutivo dessa situação, desse julgamento? Para o Galileu, para a Igreja e para a humanidade. Porque nós vamos esmiuçar isso na aula, mas o Galileu, eu fui atrás e consegui o que existe de documentos originais do processo do Galileu. Então, a gente escuta muita coisa sobre o Galileu, cria muitos mitos, que eles se propagam, né? Mas exatamente o julgamento está lá, parte jurídica documentada, processo, o que aconteceu, o que não deixou de acontecer. Tem umas partes faltando, mas isso aí se perdeu com o tempo, não se sabe onde está. Mas, de um modo geral, a gente criou-se uma situação de julgamento do julgamento, onde parece que houve uma espécie de revanchismo. Quando se analisa o julgamento, se procura fazer algo como uma vingança do Galileu. Então, não é apenas uma reabilitação do Galileu, mas ela vem acompanhada de colocar a Igreja Católica para baixo, e, ao mesmo tempo, tem um longo processo, desde o julgamento, que é um processo de retratação, que vai terminar lá em 1992. Quer dizer, vai terminar, não, vai ter o seu ponto marcante lá em 1992, quando o Papa faz um discurso que diz: olha, nos excedemos. Olha, não chega a dizer nos excedemos, mas ele está dizendo: o pessoal da época não soube interpretar muito bem o que o Galileu estava trazendo sobre as, as colocações do mundo dele. Então, essa parte da paradialetologia é um julgar. São lendas que vão se criando, e aí nós vamos criando e reforçando uma pensenidade em cima de coisas que necessariamente não aconteceram, ou que não eram a tônica daquele julgamento naquela época, e sim de releituras que foram sendo feitas em um período posterior, onde pessoas quiseram afirmar a sua liberdade de pensamento e aquilo que nós começamos a chamar de ciência hoje, em cima da religião, e criar uma autonomia em cima da religião. Então, aqui nós temos um grande processo, e nós pegamos um fato histórico e fomos criando histórias em cima dele.
Então, nessas tentativas, nós temos uma frase atribuída a Galileu, ao final do julgamento, e por se move. Segundo a lenda, Galileu teria, ao abjurar, teria dito, mas, mesmo assim, ela se move. E não tem nada que possa pontuar, não tem nada que indica que isso um dia foi dito, de fato, pelo Galileu ali na sala da Inquisição, como de fato seria. Ele está lá ajoelhado, jurando, tudo bem, vou cumprir, mas que se move, se move. Era pedir para. Então, essas situações, quando a gente olha para o Galileu está defendendo a liberdade de pensamento dele. E na outra ponta tem alguém que está defendendo uma estrutura, uma visão de mundo, mas uma visão de mundo que sustenta o seu poder. E aí o Galileu, no meio desse debate, ele diz, olha, eu não estou aqui para discutir como é que você vai para o céu, eu estou aqui para discutir outras coisas, isso aí não me interessa. E esse debate, ele entra nele. Então, quando eu olho para o Galileu sendo julgado, eu estou aqui e olho para o julgamento do Galileu histórico, claro, nós vamos ter um contexto político, nós vamos ter um contexto fático da época, nós vamos ter uma situação de poder da igreja que continua sendo, vai sendo aos poucos diminuído, mas o julgamento de Galileu para a paraleitologia é um julgamento que eu vejo esclarecer e restabelecer alguns fatos, limpar um pouco desses fatos que nós repetimos e reforçamos pensenicamente, e aí, reforçar pensenicamente, eu quero abrir um parênteses para quem está nos escutando e não conhece a Conscienciologia. Para a Conscienciologia, a consciência se manifesta através de pensenes. Toda manifestação da consciência está associada a um pensamento, uma ideia, vem associada a um sentimento e a uma energia. E essa energia carrega uma informação, que é aquela ideia, o pensamento e o sentimento. Então, fechando esse parênteses, quando eu penso em algo, ou reforço, com qual olhar eu olho para o julgamento do Galileu hoje, ao defender e ao repetir algumas coisas das quais não tem registro histórico? Qual é a minha intenção que eu faço isso ao olhar para o julgamento do Galileu, para o Galileu em si, para a Igreja Católica? E ao reforçar isso, eu estou querendo harmonizar, promover uma reconciliação, deixar a situação um pouco mais calma, mais parada, ou eu estou, de uma forma ou outra, alimentando um revanchismo contra a Igreja Católica, seja lá por qual motivo, e fazendo uma pensionização negativa da Igreja Católica e reforçando esse clima de embate. Então, olhar para o julgamento do Galileu e para o julgamento do julgamento e para o que aconteceu depois, oportuniza que a gente faça uma reconciliação, uma retratação olímpica, ou até permita uma harmonização de uma coexistência pacífica, em que nós podemos conviver com a religião sem que isso vire um embate, uma guerra. Não sei, isso me parece interessante. William, o que você acha disso? É bem legal, né, Fabrício? Essa questão do julgamento ela é bem importante, por quê? Porque, em primeiro lugar, dá o destaque para a relevância desse evento, né? Não é à toa que é um dos julgamentos mais estudados na história, não é à toa que a personalidade do Galileu é uma das mais estudadas na história, e que ficou forte, assim, em grande parte em função do julgamento. Se não tivesse existido esse julgamento, não seria tão emblemático na história do Galileu, né? Não ficaria, não se tornaria assim, tão emblemático, o que se tornou uma espécie de dilema, disputa, controvérsia, um problema, né, entre religião e ciência, entre o pensamento dogmático e o pensamento que tem possibilidade de refutação, né, que funciona como uma verdade relativa.
Eu anotei aqui para a aula, e na aula, pessoal, a gente vai explorar bem. Vocês vão desculpar, não vai dar para explorar aqui hoje, né? Mas vai dar uma dica para vocês, né, pelo menos para quem está assistindo aí, guardar alguma coisa, anotar até se quiser, e na aula a gente vai entrar mais fundo e debater com os participantes lá. Mas então, por exemplo, eu anotei aqui, por que esse evento histórico do julgamento do Galileu ainda é relevante, reverbera tanto hoje em dia, né? E a gente está tendo uma aula sobre isso dentro da Conscienciologia. Por que o paradigma consciencial pode olhar para isso? Então, eu vou falar só os tópicos, aqui depois na aula a gente vai aprofundar, né? Por exemplo, obviamente, o conflito entre ciência e religião, né? Tem até uma orto pensata, aí se a gente puder colocar a orto pensata, que é a religião, ela ensina a acreditar, né? Vamos ver se a gente consegue colocar aí, vamos ver se tem apoio tecnológico aqui, né? Perdemos o William. Ricardo, pensar que a religião ensina a crer, a filosofia ensina a duvidar e a ciência ensina a experimentar. Daí nasce o princípio da descrença. Opa, caiu aqui, Fabrício. Caiu. Já voltou. Estava lendo a pensata aqui, pedindo para o pessoal colocar. William, você pode falar de novo qual que é o que você queria, só para inserir aqui. A religião ensina a crer, a filosofia ensina a duvidar e a ciência ensina a experimentar. Daí nasce o princípio da descrença. Essa é a pensata que está aí. Então, essa é uma pensata é do professor Valdo Vieira, está no léxico, numa obra, né, chamada Léxico de Ortopensatas. E elas nos dá, é uma espécie de crescendo essa pensata, né? Eu acho ela muito legal para todos os conscienciologistas, para todo mundo pensar, porque esse crescendo, né, a gente vem na história do conhecimento humano, tem muito do misticismo, né, o aspecto mítico e das religiões lá no início. A filosofia começa a criar dúvidas sobre tudo isso. E a religião começa a criar o método para você encontrar a verdade que a gente utiliza atualmente, que é a experimentação, que inclusive é o método principal dentro da Conscienciologia, experimentação. Então, só por aí eu já vejo que há uma conexão muito forte desse julgamento do Galileu com o para-direito, porque, se vocês permitirem, essa eu vou ler para vocês, porque essa eu não coloquei ali. Eu só contei para o Fabrício, mas se vocês quiserem depois, existe um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Quem quiser mais informação, manda aí pergunta, a gente esclarece. Mas tem um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia que se chama Para-Direito. E lá tem o seguinte, lá no verbete, né, do professor Valdo, esse verbete, ele diz assim, ó, o para-direito é ou significa, por exemplo, estas 12 realidades dispostas na ordem alfabética. Eu vou ler uma delas, tá? Então ele listou 12. Eu vou ler as 6. Diz o seguinte, esclarecimento. Promove o esclarecimento contrário ao dogmatismo e ao misticismo. E talvez seja esse um dos fatores mais relevantes de conexão, né, do julgamento de Galileu, de toda a contribuição de Galileu e o problema e o dilema que ele significou. Por quê? Porque é justamente um exercício de esclarecimento. Ele dedicou em torno de 30 anos da vida dele, 3 décadas, para esclarecer, inclusive, a igreja sobre uma realidade, né, que era diferente daquilo que estava nas escrituras, nos dogmas da religião. E que é uma das realidades, né, que o para-direito representa. Só por aqui eu já vejo um grande fator. E eu vou só mencionar, Fabrício, se for possível, vou só ler aqui os itens, que não vai dar para explicar, que eu trouxe aqui os exemplos, né? Isso aí vai ficar para aula, pessoal. Não dá tempo, né? Mas então a gente falou do conflito entre religião e ciência, né? A defesa do método científico que nós até hoje utilizamos, e por isso que ele ficou conhecido como o pai da ciência moderna. O problema da autoridade do poder. Então ele teve uma desobediência civil, intelectual, proposital, e levou ela até as últimas consequências, sendo que na última, que era o próprio risco de ele ser condenado à morte pela Inquisição, ou algo pior, algo nessa linha, né? Foi quando ele abjurou, né? Mas ele já tinha deixado os materiais escritos. O impacto, por exemplo, cultural e educacional que existe hoje no planeta Terra
do próprio método científico moderno, que possibilitou, por exemplo, né, para quem for estudar isso depois, aí eu convido também quem está vendo essa live aí e não conhece a Conscienciologia, é um tema super relevante para nós, chamado curso intermissivo. Né? Curso intermissivo é quando a gente estuda e se prepara antes de renascer. Aqui você estuda o que você vai fazer nessa vida. O curso intermissivo está inserido num contexto evolutivo planetário onde o para-direito é que rege isso tudo. É a partir do para-direito que você vai fazer os juízos de valor, ou seja, vai olhar para toda essa realidade, os níveis evolutivos das consciências aqui dos seres vivos e vai definir seus encaminhamentos. E o curso intermissivo é um dos encaminhamentos. E ele passou a ser possível, né? Eu não vou agora dar essa aula, né, Fabrício, mas ele passou a ser possível a partir da ciência moderna, a partir das questões de higiene e de saúde moderna que trouxeram a longevidade. Né? Isso aí tem uma obra, o Homo Sapiens Reurbanizados, trata dessa possibilidade, né, e dessa hipótese trazida pelo professor Valdo e que a gente apresenta no nosso curso sobre isso daí. E para fechar aqui, né, que a gente estava falando do impacto cultural na educação, que pega o planeta inteiro e que vai possibilitar até hoje onde a gente chegou a partir das reurbanizações que estão acontecendo no planeta, outro tema para outro momento, né? Mas a gente tem também os paralelos com a atualidade, Fabrício, que eu acho extremamente sérios. E vou dizer qual é o principal. Chama-se, a gente conheceu de perto agora, negacionismo. Veja bem, se em 1680, 1690, em 1700, a gente estava olhando para um telescópio para ver a realidade dos demais planetas e tudo, e vendo a Lua redonda, vendo a Lua com crateras, né? Vendo Saturno, vendo as luas de Saturno. Aí a gente tem que lidar, por exemplo, com terra plana, terraplanistas. Né? Dentre tantos outros negacionistas, só para a gente colocar aqui. Então, isso é um dos fatores que também me faz pensar a importância a conexão do para-direito e desse evento, né, do Galileu e todo um legado, né, filosófico que pode ser também sintetizado em valorizar a liberdade de pesquisa, rejeitar dogmas que acabam sufocando a experimentação científica, né? E lembrar que isso eu acho muito sério para nós, né? Finalizo aqui os meus comentários sobre isso, Fabrício, qualquer coisa a gente explora mais, mas lembrar que as instituições mais poderosas, sejam quais forem, inclusive científicas, elas podem errar e erram. Né? Essa admissão é muito importante, porque isso é uma vacina contra o dogmatismo. Por exemplo, nós mesmos dentro da Conscienciologia, a gente tem muita clareza, os pesquisadores da Conscienciologia. A gente trabalha com uma verdade que é relativa, a mais de ponta, ou mais à frente ou atualizada que a gente pode, mas a gente erra. Né? Agora eu juro que eu fecho, Fabrício. Pergunta feita para o professor Valdo no Tertuliário, né? Então perguntaram assim, professor Valdo, após o seu falecimento, né, a desativação do seu corpo físico, né, a gente chama de dessoma, é um neologismo, desativar o soma, o corpo físico, após o seu falecimento, a sua morte, a sua dessoma, se por um acaso a própria Conscienciologia caminhar por áreas que não são tão boas, perder o aspecto essencial dela, de experimentação, né, da descrença, do princípio de não acreditar em nada, de experimentar, como é que fica isso? Né? E aí o professor Valdo falou o seguinte, não, a gente vem aqui e refaz tudo de novo. Porque é dentro do princípio da descrença, dentro da descrenciologia, que a gente vai ajudar as pessoas a evoluírem. Então, se a descrença, se a experimentação tem tanta relevância assim, né? E se as instituições podem errar, e se as verdades, se a gente não ficar atento, a gente vai acabar dogmatizando essas verdades, então eu vejo aqui que o para-direito é essencial, a chave. A gente tem que ficar de olho nele, não pode perder ele de modo algum, porque vamos ser mais cosmoéticos se a gente mantiver o processo aceso de refutação, de autocrítica, né, de crítica à ciência, ao conhecimento, como é a bandeira e o trabalho que a gente faz dentro das instituições que trabalham com a Conscienciologia. Tá bom, professor. Obrigado. Nós já estamos indo para o encerramento. Temos mais uma pergunta, vamos ver se eu consigo responder. A da Maria Marcela, eu vou colocar aqui, você puder responder para ela. Espera aí, vou colocar aqui.
Não está. Vai. Relação entre o para-direito com o estudo da astronomia e o estudo do cosmos? Eu acho que, de um modo geral, Maria Barcelos, obrigado pela pergunta. Esse estudo do para-direito com o cosmos está ligado a aquilo que foi afirmado no sentido de avançar o conhecimento e avançar o nosso conhecimento sobre a realidade. Isso vai suplantando os mitos e vai poder entender, basicamente, também, dentro dessa dimensão intrafísica, o nosso lugar no cosmos, que não é mais o centro do universo, não somos mais as criaturinhas especiais de Deus, mas entendendo que o universo é muito amplo e a cada momento se descobre algo que desafia até o nosso próprio conhecimento anterior. Eu acho que nos dá essa consciência e nos lembrar para isso é essencial. Mas é isso, Maria Barcelos, professor William, nós precisamos finalizar, não sei se tem algum comentário, se for, eu vou faça. Com brevidade, né? Fala com brevidade. Mas, assim, primeiro eu quero agradecer a participação, muito bom. Lembrar o pessoal que a gente vai trabalhar esses temas todos aí na nossa aula agora, no final de semana, né? Obrigado aí por colocar o material aí. Quem tiver interesse pode fazer inscrição na aula ou fazer inscrição do curso, que é o Julgamentos da Humanidade. E essa pergunta, inclusive, excelente pergunta, que precisa de tempo para ser respondida com categoria mesmo, para mostrar a relação direta, né? Fecha com isso, Fabrício. A relação entre o fluxo do cosmos e o para-direito é direto. O cosmos multidimensional é, em essência, cosmoético. Não tem nada de ruim nisso. Ele é a base de tudo isso. Se vocês quiserem, depois eu convido a nossa perguntadora, que eu não fiquei com o nome dela aqui, ao dar uma olhada. Se ela já conhece a Consciologia, se ela é do grupo aí conhece, dá uma olhada nesse lá, vai lá no verbete do para-direito e você vai ver o seguinte, lá na metade, eu não vou ler tudo, mas ele vai dizer o seguinte, ele está falando dos raciocínios, das práticas, das teorias, dos pensenes, sentimentos, energias, né, que são justas, íntegras, retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos. E para piorar, a partir da energia imanente. Então, assim, para-direito é um dos assuntos mais basilares, né? É a essência da essência do estudo da conscienciologia. A evolução se dá a partir disso, né? As consciências mais evoluídas que a gente conhece usam o para-direito para poder dar os rumos das decisões que são feitas na evolução. Então, esse aí não tem como a gente não estudar. É tema obrigatório de todo mundo que quer evoluir. É isso, Fabrício. Eu agradeço muito a você aí, a Juriscons e a Eugênia, o pessoal todo aí da Juriscons. Professor William, obrigado pela presença. Caros ouvintes, obrigado pela assistência. Reforço o convite, venham participar da nossa aula no próximo sábado, se inscrevam no curso ou adquiram aulas individuais. Depois dessa aula, nós teremos aula do Padre Antônio Vieira e o curso é excelente. E a nossa aula do Galileu, nós vamos destrinchar e colocar mais aspectos do julgamento histórico e dos fatos que sucederam ao julgamento. Vamos debater essas implicações do que foi Galileu naquela época e do que representa Galileu e o julgamento depois para nós hoje. Eu acho que é muito importante, porque se alguém chegasse com um telescópio hoje e colocasse lá na Cognópolis, eu vou te mostrar uma realidade que você nunca viu antes, você olharia para esse telescópio? Eu deixo vocês com essa mensagem, então. Muito boa noite, muito obrigado, William, um prazer estar com você. E obrigado. Aguardamos vocês sábado no curso, venham conosco lá, vai ser um debate muito enriquecedor.